Fala nação, sejam muito bem-vindos mais uma vez aqui ao nosso canal, trazendo mais um corte para vocês do canal da ESPN Brasil do Grupo Disney. Já deixa o seu like, se inscreva e ative o sino, nação. Vai aparecer no nosso telão, já apareceu Oswaldo Pascoal por aqui, Zé Elias também no quadrado, Zinho, a volta do Mengão do Mundial vai ser agitada, tem Casca Grossa, aniversário Casca Grossa nas duas frentes, na Liberta e na Copa do Brasil. Ah, sem dúvida, o torcedor do Flamengo, boa tarde, né, boa tarde Zé Elias. Já te vi hoje, Zé Elias. Você tá demais, Zé Elias. Pascoal, meu parceiro, incomparável! Pascoal, incomparável! Muito obrigado, Cício. 5-1. E meu querido Plihal, fã de esporte. Olha, a torcida do Flamengo ontem tava assim, né? Como é que tava a torcida ontem, Pascoal? Aquele sorrisão aí que seu, né? Capricha no sorriso, Pascoalito. 5-0. Ó, tava assim, a torcida do Flamengo tava assim. Maracanã cheio de novo. Festa total, despedida pro Mundial, 5-0, goleada. Se rendeu, né, Zinho? Agora, né? Foi incomparável. Agora é comparável, né? Jogou como incomparável. Esse Zinho eu não sei não. Tá difícil, hein, Fortaleza? Vojvoda, acho que é o pior momento do Vojvoda na frente do Fortaleza, sem dúvida, né? Ele admitiu ontem. Fortaleza, é preocupante, né? É, sem dúvida. Zona de rebaixamento, né? É. Enfim, mas o Flamengo fez a sua parte muito bem. E ainda com volta de vários atletas. Aí o torcedor do Flamengo estava assim. E o Pulgar voltou. Deu um lançamento, hein? Lindo. E o Varela? Rapaz, o Varela tá para renovar o contrato. Vai renovar, né? Tá jogando mais ainda. Um domínio que ele deu ali na lateral direita. Um cruzamento pro Michael. Tudo dando certo. Tudo maravilhoso. Né, o Pedro entra no jogo, aí como o Pascoal disse, olhou pro banco, o Felipe Luiz, vem aqui jogar um pouquinho, vem Pulgar, vem Michael, vem Pedro, vem, vai pegar todo mundo, né? O Debochado fez mais um gol, né, artilharia do campeonato. Agora, quando chegou a segunda-feira, aí o torcedor ficou assim, tá jogando bem, o Flamengo no Campeonato Brasileiro, oscilou na Libertadores, mas no Brasileirão, arrebentando. Hoje, nesse momento, o atual líder. Mas os sorteios e o problema, né? Pro Pascoal não é. Eu, não sei o Zé Elias e você, mas assim, eu prefiro decidir em casa o segundo jogo. E tanto na Copa do Brasil como na Libertadores vai decidir fora, né? Mas, se jogar a bola que tá jogando no Brasileiro, é favorito. Pascoalzinho, ó, eu tenho um amigo que fala que muitas vezes ele prefere assistir a programas de debate esportivo, debate sobre futebol, do que propriamente o jogo. Às vezes o debate é mais legal do que o jogo. Hoje eu percebi aqui na nossa redação que sorteios podem ser tão atraentes quanto o jogo de futebol. E divertidos, né, com o pessoal, né? Tem os caras que são os caras que são... Conhece um cara, viu, Pascoal? Não. Corintiano. Ficou o tempo todo assim, eu quero o Palmeiras. Eu quero o Palmeiras. Ficou lá. Eu quero o Palmeiras. Aí saiu o Palmeiras. Sabe o que ele falou? Pô, mas tinha CR, com todo respeito, tá? O CSA, tinha CSA, CRB, Petrô, o Bola Mistura. Injusto o Palmeiras. Foi o voto. É verdade. Murchou rapidinho. Isso eu vi, ninguém me contou. Eu vi. Né? Boa tardezinho, um abraço pra você aí no Rio, um abraço pra você, fã de esportes, Zé Elias, André, um abração pra vocês. Agora, ontem eu tô desde ontem com dor no maxilar, né? Porque eu não consigo parar de rir com ver o time jogo Flamengo jogar. Eu falo pra vocês que é o incomparável, vocês não acreditam em mim, né? Quando joga como incomparável, não tem pra ninguém. E o imparável foi parado de novo. O problema é dos outros, 21 jogos depois... Hoje ele tem razão, Assim, 21 jogos depois o Palmeiras perdeu, fora de casa. Né? O Palmeiras derrota consecutiva. Mas para mim a entrevista que tem a maior validade é a do Piquerez depois do jogo. A do Piquerez mostra tudo o que aconteceu, tanto que quando o repórter que faz a pergunta para o Abel na entrevista coletiva reproduz o que disse o Piquerez, ele retoma toda a entrevista e começa a afirmar que o Piquerez tem razão. Porque até aquele momento era aquela entrevista da negatividade, da negação do acontecimento. Quando o Piquerez falou, ó, perdemos o jogo, não jogamos nada, não adianta culpar o árbitro e a gente tem que olhar pra gente mesmo, porque os erros foram nossos, em 3 minutos definiu o jogo. Tá certo o Piquerez. Tem que olhar para um zagueiro de quase 2 metros de altura que não só uma gilete no chão. Se passar uma gilete assim, ó, passou uma gilete assim, prende na trava da chuteira.
E ele pôs a bola carambola nele, sobra pro... E o menino vai lá e faz o gol. Então, Caio Jorge. em 3 minutos o placar foi definido. E o Piquerez tem toda a razão. Ele não deu nome de ninguém. Elegante, cortês. Mas eu estou dando o nome aqui para vocês acreditarem. Porque não é possível, cara. O time do Palmeiras foi levar... Qual foi o zagueiro, Pascoal, que não subiu o Gillette? O mais alto deles lá. O zagueiro que veio do Micael? Futebol. Micael, que veio do futebol norte-americano. O Poçante Micael. Não são uma Gillette do chão. 1,83, Pascoal. Não são uma Gillette do chão. E aí o que acontece? Sobrou a bola, pá. Aí, em 3 minutos, definiu o jogo, perfeito? Aí E leva o Fux mais... Tinha 1,90, tem 1,90. Quem? O Fux. E tem mais, ainda tem mais. Você prefere o Fux ou o Micael? Longe o Fux. O Fux ainda tem uma vantagem, passa bem a bola, faz lançamentos de longa distância. O time do Palmeiras só foi se recuperar depois de 20 minutos. Parecia que estava enebriado, tomou um choque e tal. Tinha que botar o dedo no 220. Quer dizer que no é seu alvo você trocou o Facundo pelo Micael agora, né? Não, o Facundo não tenho nada contra ele. Eu tinha restrições, eu queria vê-lo jogar bem. Mas eu não tenho nada contra ele. Agora, com o Micael ontem enterrou o time, né? Ontem ele enterrou o time. Tem nome sempre assim. Aí os caras falam assim, não, porque eu não falo da vida pessoal do jogador, que ele pode ser uma ótima pessoa, tava um muito ótimo... no começo do jogo, Pascoal, o cara não tinha esquentado ainda. Que concentrado? Esquentado. Ah, mas não aqueceu antes? Aquece Você meia sabe hora que o antes. aquecimento... Mas o jogo é diferente. Você sabe que o aquecimento foi inventado pela seleção da Hungria antes da Copa de 54. Né? Não aquecia até então? Que até então ninguém aquecia. Entrava no Abangu e vamos lá à vontade. E a partir de 54... Copa de 50 ninguém aqueceu pra final. Brasil e Uruguai. Entrava em campo e aquecia aquele me engano que eu gosto ali, cada um aquecia o seu para jogar. Perfeito? A partir de 54, os húngaros começaram a praticar, treinar antes do jogo começar. Chamava aquecimento. Tem que jogar, não tem jeito. Agora, o Flamengo, são 2 confrontos bem interessantes, o Flamengo, que é o Internacional de Porto Alegre, mas o Internacional perdeu agora, me parece, o Fernando, né, que teve uma lesão séria Pode ficar um tempão no ausente joelho. Pelo menos é o que eu vi aí, de 4 a 5 meses. Já é um então cara que, de mais idade. 37 anos, que ele possa se Jogadoraço, recuperar. né? Se recuperar bem, não precisa ser rápido, não, se recuperar bem, porque às vezes você acelera o processo de recuperação e acaba pulando etapas e se prejudicando. E em relação a Flamengo e Atlético, é histórico, né? Flamengo e Atlético Mineiro, histórico, e assim, eu estava vendo a Libertadores, né? A River, isso aqui, aí você olhava para um lado assim, tem time brasileiro, você olhava para o outro, tem time brasileiro, cruzamento, time brasileiro pode ter, e nós podemos ter uma final brasileira, né? Na Libertadores, mais uma vez. Torço para que isso aconteça. Eu estou vendo aí um Palmeiras e São Paulo, talvez, uma semifinal. Semifinal? Mas a São estrada Paulo... é longa. Sim, mas o São Paulo volta, tem time... Marília Ruiz completo. e Fabrício da Fiel. Marília Ruiz, excepcional jornalista, nos acompanhando. Tá te mandando um beijo, falou que é tua amiga de infância. Sim, você sabe que eu fui convidado para fazer um teste no Corinthians, foi o pai da Marília que me mandou. Ah, é? Porque Ele é o responsável? O Vitor, ele é primo do Leandro, né, da minha rua. Nós tínhamos um time de futsal, ele é primo do Leandro, o Leandro era goleiro. O Vitor Ruiz, né, que foi jogar, e aí o seu Viriato falou assim, falou pro meu pai, Mandinho, leva o seu filho lá no Corinthians, fazer um teste, eu tenho certeza que ele vai... Quem se deu bem, quem se deu mal? Primeiro, eu acho o lado esquerdo mais forte que o lado direito da tabela. Também acho. Esse é uma composição ali. Pascoal, se você me permite, desculpa, só para usar um termo que o professor Celso hoje... Falando da Libertadores. O River Plate com o Platense, eu vou dizer um negócio para você. O Platense, embolsou. Aqui, sai daí, River Plate. Passou nos pênaltis. Sai daí. Porque arrumaram um pênaltizinho pro River no final. Um pênalti que é ridículo. Aumentaram o acréscimo já era longo. 5 minutos. Mais 3 minutos, de 6 para 9. Depois de 5. Nesse tempo, nesses últimos 3, um pênalti mandrake. E eu acho que é um jogo parelho, taco a taco. O do Palmeiras é muito favorito, né? Porque há uma distância muito grande. O Universitário do Peru empatou com o River Plate na última rodada da fase de grupos no Monumental de Nunes. Para você ver como que o River Plate está espetacular, maravilhoso, né? Do outro lado, eu não sei qual Fortaleza vai chegar. Não sei o que vai acontecer no Fortaleza. A gente só sabe que pior do que esse não é, né? Que o Vojvoda, se ele vai fazer uma limpeza no elenco, se não vai, se vai melhorar, tirar os jogadores mais velhos, mais novos, eu não sei como é que vai ser. 2 camisas pesadíssimas do Peñarol e do Racing. Mas o Racing atenção que eu vou dizer. Muito melhor. O Racing é muito melhor.
Não é um pouco, não. É muito melhor, mas aí entra a rivalidade de Uruguai e Argentina. E você sabe que aí sai faísca de tudo. Quando um repórter amigo meu falava que saía faíscula. Faíscula não existe, é só faísca. E aí você vê o Flamengo... Flamengo, eu vou dizer para você, o Flamengo pegou osso, porque o Internacional arrumado vai ter tempo de arrumar o time agora com essa parada, e o Flamengo vai para o Mundial de Clubes. Aí a gente não sabe como é que o Flamengo vai voltar. Não sabe como o Palmeiras vai voltar no Mundial, como o Botafogo vai voltar. O Botafogo me surpreende muito. Só um detalhe no Internacional, Fernando praticamente fora das oitavas. E o Bernabéi, muito provavelmente também ausente, porque o problema que ele teve leva 2 meses de recuperação. E faz muita falta. Olha as baixas do Internacional. Especialmente o Bernabéi, né? E tem o Botafogo, que a gente não sabe como é que vai depois do Mundial. Se vão sair os jogadores... São 3, né? 3 Jair, Cuiabano e só o Igor Jesus. E o Igor Jesus. Se vai sair... E como vai repor também. Jogador. É complicado isso aí. É complicado. O Zinho talvez tenha uma visão diferente do que eu esteja falando, porque eu acho que... Se você falar para mim, Pascoal, fala qual vai ser a final hoje da Libertadores, eu falaria para você com tranquilidade, porque um ficou de cada lado do grupo. Um do lado esquerdo, outro do lado direito. É Palmeiras e Flamengo, para mim, a final da Libertadores. Muito óbvio. E outra, tem certeza disso? Isso me ajuda muito, é para a gente recuperar a memória. É bem possível, porque você vê esses dois times num estágio, apesar do Racing estar no estágio legal, mas esse aí, eu acho que esses dois... Mata-mata. Não, agora é mata-mata. Oitavas, quartas, semi e final só, uma partida única lá em Lima. Então vamos ver o que vai acontecer. Para mim, os favoritos são esses dois. Palmeiras do lado esquerdo e o Flamengo do lado direito. E você sabe o que acontece quando nos mata-matas São Paulo e Palmeiras se enfrentam, né? Se cruzam, né? São Paulo e Palmeiras nos mata-matas, sempre tem o São Paulo atrapalhando a vida do Palmeiras. Mas sempre tem isso. Você sabe que tabu foi feito para quebrar, né? O tabu não foi feito para durar. Ele foi feito para ser quebrado. Então, isso, hein, Babozinho? O Calabrese está impossível, hein? Tem essas coisas também. Ou não. Zinho, quem tem o caminho mais fácil para tentar na final em Lima a glória eterna? Pô, Plihal, assim, a gente está falando pelo que a gente vê de atuação das equipes na fase de grupos, né? Mas a gente está falando que essa competição aí só vai voltar lá para o meio de agosto. Tem muito tempo, né? Nós estamos no início de junho. Tem junho todinho, tem julho todinho, tem boa parte de agosto. Até os times que vão para o Super Mundial aí, para o Mundial de Clubes, vai ter tempo de voltar e ainda se recuperar para jogar a Libertadores. Então, assim, vão ter 2 janelas de transferência até chegar essa fase aí, se não me engano. Tem uma agora antes do Super Mundial e tem uma depois. Então tem muita coisa para acontecer. Jogadores que podem sair e que tem clubes que, se perderem jogadores, não tem grana para repor. E tem clubes que pode perder alguns jogadores e, de repente, reforçar com jogadores até melhores, porque tem condições financeiras. Estão falando muito do Botafogo. Se o John Textor cismar de trazer alguns jogadores aí de um nível muito bom, como ele trouxe, de volta o Luiz Henrique, trouxe o Almada, o Botafogo pode até melhorar. Né? Assim, o Igor Jesus, se sair, acho que mais complicado, né? Quem ele vai buscar como centroavante. Mas na zaga, o Jair, acho que o Jair nem é titular do Botafogo. Ele está de titular porque o Barbosa e o Bastos estão fora. Mas até lá vão se recuperar. Eu não sei nem se o Jair continuasse, se ele continuar no Botafogo, se ele vai continuar sendo titular do time. O Cuiabano, a mesma coisa. Né? Recuperando, contratando, ele está muito bem, o Cuiabano e tal, mas assim, eu não sei se chega jogadores para jogar ofensivamente, se de repente ele vai brigar na posição com o Alex Telles, de repente o Alex Telles, mais experiente, tudo, mantém como titular. Enfim, dito isso, é claro que o caminho do Palmeiras para classificar as quartas de final pegou um adversário, né, que fez uma campanha muito ruinzinha, classificou ali, acho que é o pior segundo colocado, né, de toda a fase de grupo. 8 pontos que teve só o Universitário. Então, assim, o caminho para o Palmeiras, que decide em casa, ficou melhor. E olhando para os outros brasileiros, vocês falaram muito aí, que acho que o Pascoal falou que é taco a taco o jogo do São Paulo contra o Atlético. Eu não acho, não. Acho o São Paulo bem favorito.
Depois do Palmeiras, para mim, é o adversário mais acessível para um brasileiro passar. O Fortaleza tem um argentino, não vem no momento bom, precisa melhorar muito. E o Botafogo tem a LDU com altitude e a LDU que classificou num grupo muito equilibrado com o Flamengo e o Central de Córdoba. Então, assim, acho que olhando para os outros brasileiros, o São Paulo tem um adversário que ele pode passar. O Bahia só não classificou porque perdeu em casa para eles, para o Atlético Nacional. Se não perde esse jogo, o Bahia estava classificado. Enfim, acho que chega no mata-mata, a gente está falando aqui de elencos, de times, mas é um mata-mata, você não vai bem no primeiro jogo, aí depois não tem condição de reverter, ou você no seu primeiro jogo não ganha com um saldo suficiente para decidir fora, que é a situação de alguns brasileiros. Muita coisa para acontecer, Plihal. Agora, o pior é Flamengo e Internacional. Aí é o clássico brasileiro, já foi final de Campeonato Brasileiro, já tem uma rivalidade, o time do Internacional é bom também, o do Flamengo é melhor, mas o do Internacional é bom, né? Então, assim, eu acho que esse confronto aí é o grande confronto das oitavas da Libertadores. Zé Elias, entre os estrangeiros dessa Libertadores, os não brasileiros, eu considero o Racing o melhor time. Time muito azeitado, já comprovou-se vencedor, né? Conquistou com absoluta autoridade a Sul-Americana do ano passado, deixando para trás um monte de time brasileiro, ganhou a Recopa atropelando o Botafogo. De 11 jogos contra times brasileiros, não perdeu nenhuma. Lá No caminho do Racing até a semifinal, só pode ter um brasileiro, o Fortaleza, né? Seria a reedição dos confrontos da fase de grupos, em que o Racing, aliás, ganhou os dois, até com mais facilidade no Castelão. O Racing realmente tem uma enorme chance de alcançar a semifinal, né? Sem dúvida. Mas, se eu não me engano, o Racing joga contra o Peñarol, né? Tem o Peñarol, é um time de camisa, é um time que o ano passado jogou... Time do Aguirre, Diego Aguirre, que permanece lá, né? Isso que eu ia falar. O Racing é um grande time, acho que é um time muito bem... organizado, tem o Gustavo, né, o treinador, o senhor Gustavo, né, porque é uma certa história lá. Gustavo Costas. Isso. E, assim, tem ótimos jogadores. Tem o Sousa, tem o de César zagueiro. É muito bom o jogador esse de César zagueiro, que joga ao lado direito, né, joga do lado direito ali com o Sousa, que faz essa variação de líbero, zagueiro, terceiro zagueiro, volante. Você tem ali o Salas ali na frente, baixinho, 7. Maravilha Martínez. Entrou no segundo tempo contra o Fortaleza. É um bom time, é um time que se conhece eles já se conhecem, eles sabem alternar muitas vezes pressão, volta, espera. No jogo contra o Fortaleza, eles esperaram o Fortaleza os primeiros 5, 10 minutos, entregaram a bola, de repente, quando eu vi os dois passando aqui, os dois laterais, adiantando, marcação, ou seja, é um time muito bem treinado. Mas vai jogar, nós estamos falando de Libertadores América, 2 confrontos. Vai jogar contra o Peñarol, que tem camisa, tem um treinador experiente. Existe uma diferença de equipes? Sim. Mas a rivalidade que existe entre Uruguai e Argentina também é muito grande. Isso daí pode influenciar um pouco em relação à performance, o clima do jogo. Tudo isso você tem que levar em consideração, porque é uma Libertadores. Libertadores... Tudo pode acontecer, mas eu vejo assim, o Racing como o grande, vamos dizer assim, rival ali, tirando o Internacional, que dificultaria a vida para o Flamengo. O Racing pode negociar o Martirena para a Rússia, é isso, lateral direito? Parece que já está praticamente... Spartak de Moscou. Os dois laterais do Racing são muito bons. O lateral esquerdo, inclusive, também joga de zagueiro. Mas esse aí é um desfalque seríssimo. A diferença, né, Zinho, dos brasileiros para os outros sul-americanos é que nessas janelas que você acabou de citar, é muito possível que a maioria dos brasileiros se reforce e a maioria dos outros sul-americanos perca jogadores. O Atlético Nacional pode perder 2 jogadores importantes para o Boca Juniors, para o mercado sul-americano mesmo. Quem não vai contratar ninguém é o São Paulo. Isso pode ter certeza que, se não perder ninguém, o São Paulo e os demais sul-americanos podem se enfraquecer. Se fortalecer é mais difícil. Mas o São Paulo pode ter. Vai ganhar. Tem 11 DM, né? Tem 11 no DM, mas tem o Lucas, tem o Oscar, né? Tem o Marcos Aurélio. Marcos Antônio, desculpa. Ferreirinha. O reforço do São Paulo é recuperar os caras do DM e não vender ninguém.
É isso. A esperança era vender o Pablo Maia, mas como o Pablo Maia não está na plenitude, que o Pablo Maia bem, para mim, eu já disse para vocês, o Pablo Maia bem, para mim, joga na seleção brasileira. O Pablo Maia é um bom jogador, mas não tanto, pastor. Para mim, joga. O Pablo Maia joga. Bom jogador. Volante da categoria dele, pelo amor de Deus, é difícil achar. Agora, eu fico exatamente como o Zinho falou, eu não sei se o Botafogo vai se reforçar, se o John Textor está na fase do investimento ou está na fase de coletar lucros. Eu não sei, porque todos os investimentos que você faz um investimento em um momento e espera o lucro para você arrecadar. Eu não sei se o dele é da arrecadação ou é de investimento. Eu tenho essa dúvida. Quanto ao Textor, pelo momento passado, nesse início de temporada. Fica uma dúvida muito grande. Agora, quanto ao Flamengo, vai chegar mais gente aí. Está chegando o Jorginho. O Flamengo está falando que dá para contratar mais uns 2 jogadores. Puxa vida, já pensou o Flamengo ainda com mais... O Flamengo tem um detalhe, né, pessoal? Daqui a pouco a gente vai falar do sorteio da Copa do Brasil. Acaba que os torneios vão se entrelaçar, Zinho. E o Flamengo... uma semana antecedente da outra. O Flamengo, nas oitavas dos 2 torneios, tem adversários pesados. O quanto que isso pode atrapalhar a caminhada do Flamengo, Zinho? Uma semana você joga com o Inter, a outra pode atrapalhar. Pode atrapalhar se o presidente do Flamengo falar que a prioridade é o Brasileirão. Nossa, eu ia falar como isso. Já teve essa conversa. Porque você vai jogar contra o Atlético Mineiro e contra o Internacional, mata-mata. Você vai jogar em casa, você tem que fazer o resultado em casa. Primeiro jogo do Flamengo contra o Inter e contra o Atlético, respectivamente. Libertadores e Copa do Brasil, o primeiro é em casa. Tem que jogar 1000 por hora, 100% para ter uma vantagem para o segundo jogo. Aí você vai com todo mundo também para o jogo do final de semana do Brasileirão. O Flamengo tem um elenco maravilhoso, a gente aqui brinca, né? Incomparável, tudo bem, também acho, um elenco maravilhoso, espetacular. Só que os momentos agora de oscilação do Flamengo foi quando esse elenco teve problema de contusão. Que jogadores ficaram de fora e o Flamengo, lutou e suou muito para classificar. A gente viu o jogo contra o Tátira. Foi um Deus nos acuda. Foi ali 1-0 na conta do chá e quase que toma o gol no finalzinho, o empate, que o Flamengo hoje estaria jogando a Sul-Americana. Então, é um elenco espetacular, mas precisa todo mundo inteiro, todo mundo bem para esses confrontos que vão vir pela frente. E para classificar na Libertadores e na Copa do Brasil, você vai ter que mesclar no Brasileirão. Aí, como a diretoria vai agir com a comissão técnica sobre isso, aí é outro papo. Mas nesse caso, quando já entra nas oitavas e final da Libertadores, e já vai pegar o Atlético Mineiro na Copa. Foi a final do ano passado, não foi? Foi a final do ano passado. Flamengo e Atlético Mineiro. O Flamengo atropelou, né? Vai reprisar isso aí. Então, puxa vida, Foi o começo do Felipe Luiz no Flamengo. Foi o começo do Felipe Luiz. A Copa do Brasil deve ficar em terceiro plano para o Flamengo? Não acredito. É difícil de Sendo você mata-mata, eu não em acredito. terceiro plano, é difícil. Mas com a briga na liderança do Brasileiro tão cabeça a cabeça a prioridade declarada ser o brasileiro? Então, Plirra, mas essa prioridade pode mudar, né? Uma coisa é a prioridade declarada, outra coisa é a expectativa e a realidade, né? A expectativa da prioridade, que seria o brasileiro, e a realidade que está nas suas mãos aí, a possibilidade de você ganhar uma Copa do Brasil. E ganhar também uma Libertadores, que seria um título que te dá possibilidades infinitas. Uma valorização de marca, ainda mais como pensa o BAP em relação de valorização de marcas. São 2 jogos, né, da Copa do Brasil e da Libertadores, que vão acrescentar um negocinho ali no caixa, vão te dar confiança para você jogar o Campeonato Brasileiro, porque assim, pior dos cenários, pior dos cenários, você sai da Copa do Brasil e sai da Libertadores, a pressão que vai se tornar o vestiário do Flamengo e a possibilidade do Felipe Luiz ser mandado embora é muito grande. E ainda tem um detalhe, né, um pequeno detalhe, né, o Campeonato Mundial. Sim, por isso que eu estou dizendo, assim, sabe? Que reflexos, Pascoal, que esse Mundial podem ter para os 3 brasileiros que estão no Mundial e na Libertadores? O Fluminense está na Copa Sul-Americana. O Botafogo tem o Paris Saint-Germain logo de cara, né? Aí já é... Vou contar para você. Vou falar pra você. Eu vou falar baixinho que isso pode virar fofoca, isso pode virar intriga.
Parece que eles jogaram no final de semana. Benzinho, os caras entraram em campo no final de semana, eles arrebentam. O Zé Elias nem de casa saiu. O Felipe Luiz falou ontem na entrevista coletiva, né? É outro planeta, gente. Jesus! O Dembélé, que é aqui? Donnarumma no gol, aquele lateral direito, o Hakimi. O Hakimi, pra mim, é o melhor lateral direito do mundo. Não tem nenhum lateral direito melhor que o Hakimi. Mas o que Eu gosto do sopa de letrinho camisa 7. Esse é um animal. Aquele Varistelha. Que veio do Napoli. É muito bom. Como é que é o nome dele? Varistelha. Você não fala o G, você só pode... você fala Varistelha. É um artista, hein? Até georgiano o homem fala, Zinho. É só você pegar aí no Google e apertar o botãozinho, como é que fala o nome dele, ele fala pra você. Você não precisa ficar difícil. Eu já ouvi umas 4 pronúncias. O negócio é falar com convicção, Zinho. Fala com convicção que todo mundo acredita. Zinho. Como é que é o nome dele, Pascoal? Varistelha. É isso aí. Já mudou, hein? Você falou 3 vezes em 3 jeitos diferentes. O Rolheiser, ele tá perguntando como é que fala Rolheiser. Rolheiser. Artista, rapaz. Varistelha. CRB, CSA? Não, é CRB e CCA. Não inventa moda, gente. Rolheiser, o próprio disse, é Rolheiser, não é... Isso aí, nação, ficamos por aqui, galera, e esse foi mais um corte aqui do nosso canal, sempre trazendo conteúdos diários para vocês sobre o mais querido e amado do Brasil, Flamengo. A gente acabou de repercutir aí o canal da ESPN Brasil, do Grupo Disney, analisando aí, trazendo tudo, informação do nosso Mengão, rapaz. Teve o sorteio da Copa do Brasil, oitavas, e também o sorteio da Libertadores. Flamengo vai pegar pedreira, né? Pedreira que eu digo assim... O Galo, a gente pode dizer que o Flamengo é o pai do Galo, né? A gente venceu ano passado, final da Copa do Brasil. E o Internacional é um adversário difícil, mas caiu muito. Não é mais aquele Internacional da primeira rodada do Campeonato Brasileiro que empatou com o Flamengo no Maracanã. É outro Internacional, tá diminuindo mesmo. Caiu muito o Internacional. Eu acredito que o Flamengo, se entrar com força máxima nos dois aí, é muito favorito a se classificar nos 2 jogos. Essa aí é a minha opinião. Acho que o Mengão consegue sim se focar, entrar com força máxima e dar prioridade ao campeonato da Copa do Brasil, Libertadores. Tem como mesclar, tem bom time, tem Jorginho chegando, tem mais 2, 3 reforços aí que o Flamengo planeja fazer antes até do Super Mundial e pós o Super Mundial. Então o Flamengo vai se reforçar muito. Eu acredito que o Flamengo pode sim fazer aí essa eterna tríplice coroa, ganhar Libertadores, Campeonato Brasileiro e Copa do Brasil, que seria sensacional aí para a equipe de Felipe Luiz.